E para finalizar, né, essa conversa boa, o nosso quarto papo com o biólogo, nós vamos convidar uma amiga minha da UFMG, a colega Cristiane Contigli. Ela é bióloga com mestrado e doutorado em bioquímica e imunologia pela UFMG e pós-doutorado em imunogenética de doenças parasitárias. É diretora do Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas e atua especialmente nas áreas de imunologia aplicada e biotecnologia, com ênfase em imunologia celular e molecular, cultura de células e bioprospecção de compostos vegetais com atividade antimicrobiana e antitumoral. É um prazer recebê-la aqui, Cristiane. Dê a nossa contribuição ao nosso papo com o biólogo. Obrigada. Eu acho que eu vou pegar o gancho um pouquinho do que a Rose falou, né, da história, né, da minha história, como é que eu caí na área de alimentos. Né? Vocês viram, minha formação foi toda na área de imunologia e bioquímica. Né? Quando eu estava na graduação, eu queria fazer genética, aí depois eu queria fazer imunogenética, e aí fiz o bacharelado em genética, e depois eu fui para o mestrado, doutorado em imunologia. E, nessa época, eu gostava de pesquisa básica. Né? Eu não queria trabalhar em indústria, nunca tinha nem pensado nisso. Eu queria ser professora universitária, pesquisadora. Né? Cavei meu mestrado, meu doutorado, fui para fora, né? Tentei fiz a bolsa sanduíche para o doutorado. Depois fui para outra universidade em Uberaba, né, para fazer o pós-doutorado em imunogenética, aí, juntando as duas coisas que eu tinha pensado de fazer lá no início do curso. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa indústria de produtos, de kits para diagnóstico humano, diagnóstico clínico. Né? Nunca tinha pensado em trabalhar em indústria, muito menos uma microindústria que estava começando, que tinha que começar tudo. Era completamente diferente do trabalho que eu tinha na universidade. Né? Mas as oportunidades foram se abrindo. Algumas oportunidades foram se fechando na minha vida e outras foram abrindo. Né? E aí a gente vai indo pelo caminho. Né? Então, depois dessa indústria, eu trabalhei numa outra de kit diagnóstico. É a maior indústria brasileira, realmente brasileira, de kit diagnóstico, é a Labtest. E dei aula em faculdade nesse tempo, e aí comecei a gostar da parte mais aplicada, né? Fui aprendendo, fui me especializando, e aí o que eu estudei, às vezes, ajudava, e às vezes você tinha que sair procurando outras maneiras. Né? E eu fui a gerente de pesquisa ou de controle de qualidade dessas duas empresas que eu trabalhei. E aí é outra visão. Né? A visão da indústria não é na velocidade da academia, né? Não é você tem que ter um produto final, né? É muito diferente de você ir pesquisando, e sempre o seu produto vai ser um trabalho publicado, mesmo que seja uma patente, tudo, e qualquer conhecimento que você gere é um produto. Né? Na indústria, o seu produto é um produto, né, produzido e com nota fiscal tirada. Né? Os timings são diferentes. Né? Você falava assim, vou fazer uma pesquisa de 1 ano, 2 anos. Na indústria, você fala assim, 3 meses você me entrega o produto? Né? Não é assim mesmo? Né? Em 1 semana, você me entrega o ensaio? Né? Em quanto tempo você valida uma metodologia? Né? Não, mas vai gastar 3 meses para isso? Né? E aí a gente vai mudando e vai tentando achar um meio termo, e vai aprendendo também a conviver com esses mundos e a dialogar com esses mundos. Né? Uma coisa que eu aprendi foi conseguir falar com um pesquisador, né, que é uma linguagem, e falar com uma pessoa de uma indústria, né, que é outra linguagem, que, como a Rose falou, muitas vezes eles não têm nem a formação, né, superior, nem a formação que a gente tem. Então, você tem que conversar de outro jeito, você tem que explicar de uma maneira que ele entenda, você tem que explicar por que o seu time não é o mesmo dele, às vezes, e, às vezes, você que tem que acelerar mesmo. Né? Você tem que entender, se você não fizer, vai ter outro que faça. E aí, nisso, eu entrei no Senai. Aliás, eu entrei primeiro no CETEC, Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais. Eu fiquei lá durante 5 anos. E a fundação foi feita uma parceria com o Estado, entre a Secretaria de Ciência e Tecnologia e o Estado de Minas Gerais, com o sistema FIENG e o Senai, Minas Gerais. E o CETEC foi, digamos, encampado pelo Senai. E, a partir de então, toda a estrutura do CETEC é gerida pelo Senai. O Senai colocou investimentos lá, reformou, melhorou as áreas, cuidou da estrutura física, e manteve muitas das atividades
técnicas que o CETEC já fazia. O CETEC ele foi criado para atender a indústria e, ao longo do tempo, por causa, né, dos investimentos ou falta de investimentos que houve nos governos que foram passando, por causa de falta de mão de obra, de aposentadoria, de não reposição de pessoas, ele foi mudando de rumo, tentando sobreviver. E eu estava nessa quando eu entrei. Quando eu entrei numa gerência de biotecnologia, que de biotecnologia não tinha absolutamente nada, ninguém tinha visto um PCR, uma fermentação, né? Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? E aí, a área que tinha forte nessa gerência de biotecnologia eram duas. Biodiesel, que eu não sabia nem por onde começar, não era minha área de atuação, nem meu interesse, e a área de alimentos. Eu falei, bom, então por que eu não junto o que é essa parte de ensaios de alimentos com uma inovação em ensaios, aproveitando o que eu aprendi nas outras indústrias que eu trabalhei com kit diagnóstico. E aí comecei a cavar meu espaço lá, eu montei um pequeno laboratório, comecei a fazer parcerias, comecei a me especializar, comecei a juntar as pessoas em torno de mim para montar um grupo de pesquisa, né? E quando tinha 5 anos que eu estava nessa luta, né, mas sempre olhando para o lado de fora e pensando assim, eu vou sair daqui, porque isso aqui eu vou ficar para sempre nessa dimensão reduzida, né? E aí veio o Senai. Para mim, pessoalmente, foi muito bom, né, porque foi uma oportunidade, foi uma injeção de ânimo, de recursos, né? E eu tive a oportunidade, mais ainda, de ser a coordenadora dessa área, né? Na época, eu era uma pesquisadora como outra qualquer, né, tentando juntar um grupo de pesquisa pequeno para trabalhar, e aí veio a oportunidade de eu ser a diretora, primeiro da gerência de biotecnologia, que foi espelho no Senai, e depois do Instituto de Alimentos, né? Aí, há 5 anos atrás, houve essa parceria, né? As pessoas que estavam no CETEC foram convidadas para migrar para o Senai, foram contratadas pelo Senai. Eu era funcionária do Estado, eu pedi uma licença e agora eu sou funcionária do Senai, né? E assim a maioria fez. Nessa época, eu acho que 1 a 2 terços, talvez metade das pessoas que trabalhavam no CETEC eram pessoas terceirizadas, que tiveram oportunidade também. Então, na verdade, a gente conseguiu absorver quase todas as equipes e ampliar as equipes e continuar com a maior parte das áreas e expandir as áreas de atuação. E aí, nessa época, o Senai Nacional estava lançando um programa de competitividade industrial, em que ele estava promovendo ampliar a área de ensino tecnológico, que o Senai já é conhecido há mais de 80 anos, ampliar a área de tecnologia, em que ele prestava alguns serviços em algumas áreas industriais, e criar institutos de tecnologia e institutos de inovação no Brasil inteiro. São mais de 100 ou 150 institutos no Brasil inteiro. Os institutos de inovação, eles atendem transversalmente às áreas, né? Então, a gente tem, por exemplo, institutos de inovação em polímeros, em biomassa, que pode atender qualquer segmento industrial. E, normalmente, eles são únicos no país, para atender o Brasil inteiro. Os institutos de tecnologia, a gente tem mais de um, às vezes, por região, por estado, né? E eles atendem segmentos industriais mais específicos. Então, a gente tem o Instituto de Química, que tem focos, né, na área, atende a determinados tipos de indústria de química, tem o de meio ambiente, que atende determinados tipos de indústrias, o de alimentos, né? E entre os de alimentos, a gente tem 9 institutos implantados ou implantação, dentre eles o nosso em Minas Gerais. O diferencial que a gente teve em Minas Gerais, primeiro é que a gente saiu na frente, porque muitos desses institutos no país, eles pegaram uma unidade de ensino de tecnologia do Senai e começaram a transformar no instituto. Então, não tinha cabeça de pesquisadora, cabeça de ter um estudo de inovação tecnológica, faziam, às vezes, serviços mais simples, apesar de serviços tecnológicos. E a gente já saiu na frente porque a gente pegou toda a estrutura que o CETEC já tinha. Isso para todos os institutos foram criados no CETEC. E, segundo, a gente tem uma conformação bem diferente do resto do país. A gente tem 8 institutos entre inovação e tecnologia lá dentro do campus do CETEC. E isso dá uma interação muito grande, porque eu tenho uma colega do outro lado do corredor que é diretora do Instituto de Química. Então, se eu preciso de uma análise química especializada, eu pergunto para ela. Se uma empresa minha de alimento precisa de alguma coisa na área ambiental, eu tenho o Instituto de Meio Ambiente. Se ela precisa calibrar equipamentos para garantir a qualidade da indústria dela, ela tem a gerência de metrologia e por aí vai.
Se eu tenho, por exemplo, quero fazer um projeto de inovação que depende de alterar, por exemplo, a superfície interna de um equipamento para evitar a contaminação, eu tenho o Instituto de Inovação e Engenharia de Superfície que vai trabalhar comigo a estrutura física e química interna desse equipamento e eu vou validar na indústria de alimentos. E aí a gente foi criando, né, colocando em prática, né, esse instituto. Né? Hoje nós somos 20 pessoas, são 4 na área administrativa e uma equipe ainda pequena, são 16 pessoas na área técnica, né? Mas a gente tem uma equipe altamente especializada e multidisciplinar. Né? Esse aqui é o mapa com os institutos de tecnologia que tem no país. Né? Nós somos privilegiados em Minas, nós temos 5 institutos de tecnologia e o próximo... Não, acho que é o anterior, desculpa. São os institutos de inovação. Nós temos também 4 institutos de inovação. 3 deles são no CETEC, no campus do CETEC, e um deles é em Itajubá, que está em implantação, que é esse de energia elétrica de alta potência. O único outro estado que tem essa conformação de vários institutos no mesmo lugar é a Bahia, mas, mesmo assim, ele tem 3 institutos juntos. Né? Nós temos 8. E de áreas completamente diferentes. A gente vai de metalmecânica, mineração até alimentos. Quem conhece o antigo CETEC, né, mudou bastante. Primeiro não tem aquele mato cobrindo, né? Depois mudou a entrada, né? E aí agora a gente tem a ideia do CETEC, né, do Senai, é que o antigo CETEC, né, o novo Centro de Inovação e Tecnologia, possa fazer essa ponte entre o que é desenvolvido nas universidades, na academia, e a aplicação para a indústria. Então, a gente conseguir fazer essa conversa entre um e o outro, transformando o que, às vezes, é uma patente, um desenvolvimento tecnológico na universidade, em produto, no final, para uma indústria. Então, a gente sempre trabalha ligado com uma indústria, mesmo quando a gente trabalha com a pesquisa. O nosso instituto, então, o foco dele é soluções tecnológicas integradas para garantir o valor dos alimentos e bebidas, garantindo a segurança dos alimentos, né? Segurança dos alimentos, a Rose já explicou o que é, né? E o nosso foco principal foi em alimentos prontos e semiprontos, que hoje em dia engloba quase tudo. Engloba desde dos vegetais minimamente processados, até um produto que você pega a bandejinha e coloca no micro-ondas, mas que tem que, ao contrário de quando essas tecnologias foram surgindo, tem que agregar um conteúdo nutricional adequado para aquele público que ele atende e tem que ter sabor. Né? E, às vezes, sem glúten, sem lactose, sem conservante, natural, orgânico, com baixo conteúdo de sódio, com baixo conteúdo de açúcar, mas com sabor. Né? Então, a gente tem esse desafio todo dia. Né? Tanto o desafio das indústrias que nos procurando isso tudo no mesmo alimento, quanto o contrário, a gente tentar educar, aculturar essas indústrias para elas irem para essa tendência de mercado. Porque isso é uma tendência mundial que não tem mais volta. Né? Alimento com gosto de isopor não tem mais lugar. Né? O mercado consumidor está cada vez mais se educando. Né? Então, a gente também tem que fazer o contrário. Igual a Rose pegou uma coisa, ela falou... as indústrias, às vezes, nos procuram, né? Os clientes nos procuram meio sem saber o que eles precisam. Né? Eles chegam lá, eles não sabem a legislação que eles têm que atender, eles não sabem como é que eles fazem. Né? Você fala boas práticas, eles olham assim, né? Você fala assim, tem que fazer um ensaio para fazer a tabela nutricional. E fala, mas para quê? Você tem que fazer um ensaio microbiológico para garantir a qualidade sanitária do seu produto. Ah, mas eu nunca fiz. Eu coloco lá na prateleira, eu experimento e está tudo bem. Né? Eu tive uma empresa que ela quase brigou com a gente ela era nossa cliente, né? Quer dizer, ela nos contratou, mas quase brigou porque a gente foi mostrar para ela que ela precisava fazer para um estudo de estabilidade de produto ao longo tempo para determinar a vida de prateleira, shelf life, precisava fazer ensaios físico-químicos e microbiológicos. Aí a gente pegou uma amostra do produto dela, do jeito que ela fazia normalmente, e fomos testar no laboratório, deu Clostridium. Né? Ou seja, a própria dona da empresa podia, e ela falava assim, mas eu experimento o produto e não tem nada. Eu falei, bom, das duas, uma, ela já está imune ao Clostridium, né? Ou então ela deu muita sorte. Né? Então, o foco nosso é esse, né? Pode passar. A gente é uma equipe multidisciplinar. Né? A gente tem uma equipe, então, que tem biólogos, né? Químicos, engenheiros de alimentos, biotecnólogos, biofarmacêuticos, biomédicos,
E eu esqueci mais algum? E farmacêutico, isso mesmo. Fora o pessoal da área administrativa, né? A gente atende integrado dentro de uma rede de institutos, né? Como a gente tem outros 9 institutos e a gente tem várias unidades de tecnologia no Brasil inteiro e em Minas Gerais também, inclusive em Minas Gerais nós temos 3 outras unidades de tecnologia em alimentos do Senai, uma em Poços de Caldas, uma em Uberlândia e a outra que é o René Janete, que é o mais conhecido, que fica lá na Lagoinha, né? Eles também, além da parte de ensino, eles têm a parte de atendimento tecnológico para as indústrias e em menor escala, né? Então, a gente atende em conjunto. Se a gente precisa de uma expertise diferente, a gente vai buscar nessas pessoas que estão lá nas outras equipes. Se a gente precisa de uma planta piloto para produzir um produto para panificação, a gente vai lá no René Janete. Então, a gente também não precisa ter tudo. Isso, inclusive, é uma maneira moderna de ter um instituto, é trabalhar em rede. Ninguém hoje tem uma estrutura completa em que você tem que atender tudo e que você não consegue manter. A alimentação no futuro, ela está baseada na segurança dos alimentos, né? E na segurança alimentar também, né? Food safety é segurança dos alimentos, food security é segurança alimentar, tá? No controle dos recursos de água e outros recursos naturais, né? Na questão de saúde e bem-estar, e na questão de garantir a cadeia de suprimentos de alimentos. Isso quer dizer que a gente tem que pensar, quando a gente está desenvolvendo um produto, ou atendendo uma consultoria, ou fazendo um ensaio, que você tem que pensar desde o produtor de matéria-prima até a distribuição no final, até o consumidor final, né? Então, a gente tem que pensar nisso, inclusive, do ponto de vista de design integrado de produto, design integrado de projeto. É pensar qual consumidor que você vai atingir, se aquele tipo de produto que você está querendo desenvolver realmente vai se adequar àquele consumidor, né? E que isso tem que ser sustentável. Não é só sustentável economicamente, é sustentável ambientalmente, economicamente, socialmente, né? A gente está caminhando para ter 7 bilhões de pessoas, né? E, em 2050, está previsto ter 9 a 10 bilhões de pessoas. Então, quando a gente está atuando também na indústria de alimentos, a gente tem que pensar em que a gente tem que se preocupar com isso. A gente não pode se preocupar só com aquela pequena indústria que a gente vai atender, mas a gente tem que pensar que ela é um elo dessa cadeia toda que tem que garantir o alimento no futuro, né? Então, hoje, né, a forma moderna de pensar na tecnologia do alimento, você tem todas essas áreas de atuação, né, química, engenharia, biologia, né, o desenvolvimento de produtos, ciência animal, surpreendentemente, talvez alguns vão achar estranho, psicologia. Por quê? Porque hoje fazem pesquisa de mercado do que um consumidor sente quando ele vê um produto antes de desenvolver o produto. E fazem pesquisas que não precisam nem ele ver o produto, né? E nem a percepção dele falar o que ele achou do produto ou ele escrever o que ele achou do produto. Fazem pesquisas hoje de controlar o batimento cardíaco, a pulsação, a impedância da pele, tá? O movimento ocular, os micromúsculos da face, para avaliar se a pessoa realmente vai gostar daquele produto ou não vai. As grandes empresas, tanto de alimentos quanto as outras, estão fazendo isso, usando testes psicológicos, testes comportamentais, para avaliar se aquele produto depois vai para o mercado com sucesso. E daí vai um monte de outras coisas, né? A parte de nutrição, de genômica, de microbiologia, como as meninas falaram, né? Hoje a gente tem que transformar, né, os produtos, as matérias-primas, em produtos, né, que vão ser consumíveis, né? A gente tem que preservar esses produtos, então tem que garantir a preservação deles a longo prazo, porque a gente tem, às vezes, uma logística muito pesada, né, para entregar esse produto hoje em qualquer lugar do planeta. Você tem que promover a segurança dos alimentos e a segurança alimentar, né? Você tem que adequar as condições nutricionais daquele produto para aquele público, né? Você tem que ter um baixo conteúdo de gordura, né? Você tem que ter uma legislação pesada no mundo inteiro, né, para abaixar o conteúdo de sódio, para diminuir o conteúdo de açúcares adicionados ao produto,
né? Usar só os açúcares naturais, e fora os mercados especiais, como sem glúten, sem lactose. E aí eu não estou falando nem de dieta e nem de modismo, eu estou falando, inclusive, desses públicos que têm problema, intolerância alimentar, uma deficiência metabólica ou uma alergia grave, que não podem consumir os produtos normais. Então, a gente vai trabalhar com todos esses desenvolvimentos científicos que estão se tornando desenvolvimentos tecnológicos, a parte de bioengenharia de alimentos, a parte de microbiologia aplicada para alimentos, a genética na agricultura, né? Mas a genética também ela pode ser utilizada para identificação de um patógeno no alimento. E a questão do conteúdo nutricional, né? Você tentar melhorar o conteúdo nutricional, você tentar achar novas fontes de nutrição, você conseguir manter o conteúdo nutricional do alimento, apesar do processamento que ele passa ou pelo tempo que ele fica na prateleira. A parte de processamento, né, de produção de alimentos também avançou muitíssimo. Existem equipamentos, né, e processos produtivos que a gente olha e fala assim, mas para que serve esse equipamento? Né? A manipulação humana está cada vez menor. Mesmo nas empresas em que, às vezes, tem uma tendência a ter um produto mais natural e tudo. Como você tem que produzir em escala e você tem que garantir a qualidade sanitária, às vezes, se eu utilizar um equipamento, mesmo para escala menor, você consegue ter uma pessoa mais qualificada, né, trabalhando na empresa, controlando o equipamento, em vez dela estar manipulando o equipamento. Você diminui a fonte da contaminação, de certos aspectos, né? Claro que se você não higienizar o equipamento, é pior ainda, né? E, ao mesmo tempo, você promove um aumento dessa produção, né? E o desenvolvimento de embalagens também é importante, né? O processamento e o desenvolvimento de embalagens. Hoje existem embalagens bioativas, embalagens inteligentes. As bioativas são aquelas que adicionam alguma característica para o produto e que vão melhorar o produto de alguma maneira, né? As inteligentes são aquelas que indicam para o consumidor alguma coisa sobre o produto. Então, por exemplo, aquela cerveja que tinha o rótulo que mudava de cor quando mudava a temperatura, quando atingia a temperatura adequada de consumo, aquilo lá é uma embalagem inteligente, né? Uma embalagem que tem uma superfície interna que impede a contaminação ou que tem um revestimento antimicrobiano para impedir a contaminação é uma embalagem inteligente. E o desenvolvimento de novos ingredientes, né? Existe uma tendência muito grande, teve uma tendência muito grande para desenvolvimento de ingredientes artificiais, agora isso está voltando para ingredientes naturais, né? Então, é tentar conseguir maneiras de processar os ingredientes naturais para utilizá-los na indústria, inclusive de alimentos processados, sem utilizar os ingredientes artificiais. Se a gente for em qualquer evento hoje, e pegando 2 anos atrás para o evento agora, 2 anos atrás tinha só coisa artificial e novos produtos e novas moléculas. Agora é extração de molécula tal do morango, do blueberry, da acerola e por aí vai. Então, quando a gente foi montar o plano de negócio do nosso instituto, é outra coisa que a gente aprende a fazer como biólogo, é fazer plano de negócio, né? Que eu nunca tinha ouvido falar antes de eu entrar na indústria, né? É a maneira de você comprovar para os seus financiadores, para os seus diretores, para os seus gestores, que aquele negócio que você está propondo vai ser lucrativo, vai ser sustentável, né? Então, há 5 anos atrás, quando a gente virou o Instituto de Alimento, a gente fez um plano de negócio que foi apresentado para o Senai Nacional, para a gente poder se qualificar para ser um dos institutos e para a gente receber um recurso do BNDES, que é o que está possibilitando a nossa implantação hoje. E aí, nessa discussão nossa interna para montar esse plano de negócio, a gente ficou uns 3 meses em brainstorms, tentando ver para que lado que a gente ia, o que a gente atendia, o que Minas precisava, o que o Brasil precisava, o que já tinha, o que não tinha, e o que a gente tinha competência para fazer, o que a estrutura antiga do CETEC dava para a gente fazer a curto prazo e o que a gente tinha que fazer em investimento futuro, tanto em equipe, em capacitação, em estrutura física, em equipamento, para a gente atender lá no futuro, porque a gente tem que se antecipar às indústrias também. Então, a gente focou em ter soluções integradas, a gente atuar em várias linhas, né? Claro que
ainda não em escala completa do que a gente vai poder no futuro, mas a gente tentar achar esses caminhos todos, né? Então, a gente trabalha com desenvolvimento de novos produtos, inovação mesmo de produtos, né? Novos produtos realmente assim, que não foram elaborados, formulados antes, até melhorias de produtos. Então, às vezes, é uma melhoria para mudar algum ingrediente do produto, para adequar a vida de prateleira dele, para garantir que ele tenha uma estabilidade maior. E a melhoria de processo produtivo, que às vezes engloba isso tudo, né? Às vezes a gente trabalha com uma melhoria de produto que a gente tem que mexer no processo produtivo. E daí vai desde o layout, como a Rose falou, o fluxo produtivo, quanto às vezes instalar alguns equipamentos, melhorar a questão da sanitização desses equipamentos e por aí vai. A gente trabalha muito também com a questão de sustentabilidade, de aproveitar integralmente as matérias-primas. Então, quando a gente está trabalhando numa indústria, começando um novo projeto, a gente pensa sempre de ter o mínimo de resíduo, o mínimo de subproduto e o mínimo de excedente de produção. E que, eventualmente, esses subprodutos, que às vezes não são utilizados nessa indústria, podem ser produtos de valor agregado para outra indústria. Então, eles podem ser matéria-prima para uma outra indústria. Já chegou ao ponto da gente ver que, por exemplo, às vezes um subproduto, que um resíduo que a indústria tinha, preparado, né, ele podia gerar um novo produto de maior valor agregado, até maior do que o produto original da empresa. Uma outra coisa que a gente trabalha na parte de adequação de embalagem, que é essencial, tanto para a preservação do alimento, quanto para a questão de efeito de consumo. Né? Hoje, 50% da escolha do alimento é feita com base na embalagem, não com o produto interno, né, que está lá do interior da embalagem. Então, a gente trabalhar na embalagem também, junto com a parte do design da embalagem, a parte da rotulagem, da tabela nutricional, da adequação daquela rotulagem para aquele público, se ela é fácil de abrir, se ela é reciclável, por aí vai, também é um outro ponto que a gente tem que trabalhar. A parte da eficiência da cadeia produtiva, então, trabalhar toda a cadeia de suprimentos dessa indústria e o suporte à legalização. Então, a gente tem hoje, né, uma estrutura que a gente tem vários laboratórios que trabalham integrados, né? Essa equipe de 16 pessoas da área técnica, ela se divide entre esses laboratórios. A gente tem uma equipe de técnicos multidisciplinares, né? E os responsáveis técnicos são pesquisadores ou analistas de tecnologia que atuam nesse laboratório. A gente tem um laboratório de microbiologia que faz os ensaios tanto para a qualidade de água quanto para a qualidade de alimentos e bebidas. O laboratório de físico-química faz ensaios físico-químicos e, em paralelo, em parceria com o Instituto de Química, faz alguns outros ensaios mais específicos, né? Tanto para a tabela determinação da composição centesimal para dar suporte à tabela nutricional, quanto na parte de estabilidade de produtos. O laboratório de microscopia, que faz avaliação de sujidades, né? De contaminações, de fraudes. Um laboratório de biotecnologia, em que a gente tem uma área de biologia molecular, uma área de imunologia e uma área de cultura de células, todas para utilizar. Uma parte já está em implantação e outra está para implantação futura, para avaliação de toxicidade e de alguns compostos específicos dos alimentos, como glúten, lactose, os alergênicos. E um laboratório de desenvolvimento de produtos, junto com a planta piloto, em que a gente faz realmente a formulação da escala laboratorial até a escala piloto. O nosso foco na planta piloto foi alimentos congelados e refrigerados e a secagem de alimentos. Então, a gente tem técnicas mais modernas, equipamentos mais modernos, para dar suporte para uma indústria, tanto quando ela está querendo melhorar o produto, mudar o processo produtivo, quanto quando a gente está pensando em uma inovação. Esse aqui, vou parar por aqui. Esse aqui são os principais setores que a gente atende. Tá? Essas são algumas das empresas que são nossas clientes. Né? A gente atende a indústria de alimentos e bebidas. Volta, por favor. De panificação até bebidas, até cerveja, cachaça, sucos, um pouco, às vezes, de food service também, de
restaurantes, de vez em quando aparece alguma coisa, bares, restaurantes, sorvete, chocolate, a parte de ingrediente e de insumos para a indústria, né? Uma coisa interessante são os ingredientes. A gente tem uma empresa que é de um biólogo, que é professor universitário e é biólogo, em que a gente tem um projeto de parceria. Esse é um caso interessante para citar, porque justamente é um biólogo que trabalhava com biologia molecular e agora está migrando para a área de alimentos também. Ele desenvolveu um produto que tem um potencial conservante e antioxidante. A gente fez um projeto em conjunto com ele, com um edital de fomento do próprio Senai, chama edital SESI Senai de Inovação, para avaliar a aplicabilidade desse produto na conservação de alimentos. E a gente tem resultados bastante interessantes. Tem uma pesquisadora da minha equipe que vai defender o mestrado agora em março, utilizando esse produto, mostrando a aplicação dele. E aí é outra área que o biólogo pode atuar também, né? E, além disso, a gente trabalha também um pouco para fora da área de alimentos, o que a gente já fazia na época de CETEC, que é atuando na qualidade da água de hemodiálise. A gente é o único laboratório em Minas Gerais habilitado pela Anvisa para fazer a análise microbiológica de água de hemodiálise. Então, aí, vou terminando, né, só para mostrar que a gente pode atuar na área de biologia em várias dessas áreas, né? A Rose e a Jaque já falaram, né, sobre a área de laboratório, a área de consultoria, mas a gente tem também a parte de inovação, a parte da gente fazer a gestão também, né? Eu era bióloga, nunca pensei em ser diretora, né? Hoje em dia eu sou mais diretora administrativa do que pesquisadora mesmo, do que técnica, né? A gente tem que uma hora você põe um chapéu de pesquisador, a outra você põe de gestor, né? Então a gente aprende também essa parte, né? E a gente trabalha em todas as áreas, né? A gente pode trabalhar em todas as áreas na indústria de alimentos, né? Da parte de ingrediente, matéria-prima, até a parte do produto final, a parte de desenvolvimento de embalagem. A gente tem projetos para desenvolvimento de inovação em embalagem. E eu acho que o importante citar é que a gente tem que trabalhar em parceria com esses outros profissionais, né? O interessante é a gente conseguir. A Rose falou uma coisa importante: a gente tem uma visão mais abrangente, mais ecológica, né? Mais holística de ver as coisas, que às vezes falta a outros profissionais mais técnicos, né? E acho que isso é uma vantagem que a gente tem para conseguir congregar essas pessoas todas para trabalhar em conjunto.